Bem-vindo ao sexto dia do Caminho da Páscoa. 6 passinhos até agora. Eu tenho certeza que você já não é mais a mesma pessoa lá do ponto de saída, de quando nos encontramos a primeira vez e começamos a nossa caminhada. A nossa caminhada, como você já viu, ela é lenta. Ela, às vezes a leitura é grande, às vezes a leitura é pequena, mas todos os dias Deus tem muito a nos entregar, Deus tem muito a nos falar. E hoje Ele vai continuar falando, Ele vai continuar nos mostrando o quanto Ele é verdadeiro, o quanto nada que Ele faz pode ser desfeito. Então, a nossa leitura de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 7, dos versículos 8 ao 13. E começa assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pega o seu bordão, que no caso era o cajado, né, uma vara de madeira que ele levava, e jogue-o diante do Faraó. O bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até o Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. O Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, antes de a gente continuar, vamos parar um pouquinho aqui e entender o que aconteceu até agora. Do mesmo jeito que o povo hebreu precisou de sinais para acreditar em Deus, o faraó também ia precisar. Mas Deus já tinha avisado isso lá atrás, quando falou com Moisés. E tudo antes que Moisés e Arão iam fazer, Deus o orientava, Deus os instruía como fazer e para que mostrasse que era Deus que estava fazendo, que estava atuando ali. E quando Arão e Moisés vão até o faraó, que eles realizam, né? Pega aquela serpente e transforma pega aquela vara e transforma numa serpente, ele manda chamar os seus magos, os seus sábios. E aqui Deus está nos ensinando uma coisa muito clara. Não é porque aos nossos olhos coisas são feitas iguais que vem do mesmo lugar. Ele deixa aqui bem claro as suas ciências ocultas. Então, existe sim um outro tipo de ciência, um outro tipo de magia que não vem de Deus, mas que consegue fazer coisas similares. Não é igual e não é a mesma coisa. São coisas similares que nos leva ao engano. O engano é exatamente isso. É quando a coisa parece muito igual, mas não vem do mesmo lugar. Sabe aquela bolsa falsificada que vem da China, que de longe ela parece um original, mas que ela não é um original? Então, é a mesma coisa com alguns milagres que acontecem, que a gente presencia. E quando ele continua aqui falando, né, quando ele está dizendo aqui, é que mais do que quem faz o milagre é a quem você serve. Arão e Moisés estavam aqui a serviço de Deus. Os sábios estavam aqui a serviço do faraó, que ele próprio servia um Deus. E os dois vieram para fazer praticamente a mesma coisa, né? Os dois fizeram a mesma coisa, mas servindo a deuses diferentes. E ele continua assim: Pois cada um deles, eles são os sábios do Egito, jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, na hora que os magos fizeram a mesma coisa, o faraó se engrandeceu, ele mesmo se via como um deus. E ele fez, está vendo? Os meus magos também fazem a mesma coisa. O seu Deus, tanto faz. Só que a serpente que Arão tinha transformado, uma única serpente, comeu as outras duas serpentes. Porque o que vem de Deus sempre vai sobressair ao que vem de qualquer outro lugar. A verdade. Lá na frente a gente ouve Jesus falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade ela é uma pessoa. A verdade ela não é relativa. Ela é uma pessoa, que é Jesus. Então,
no final, que quer dizer o seguinte, que Deus, que Jesus, ele vai se sobressair acima de qualquer coisa. Então, não é porque pessoas falam sobre Deus, pessoas falam de Deus, que ela está realmente lhe levando para Deus. E você conhecer quem é Deus, quem é essa verdade, você conhecer a palavra, faz com que você não seja levado pelo engano. Porque imagina uma sala cheia, Arão ali falando uma coisa, jogando a vara e virando a serpente, as pessoas que eram submissas ao faraó, escutando tudo aquilo, vendo os sábios chegar e jogar e fazer a serpente também, eu acredito no faraó, eu acredito no que ele está falando. Se os magos estão fazendo a mesma coisa, então o que ele fala, o que ele faz é verdade. Porque isso é o que eu quero acreditar, isso é o meio que eu vivo, é o que eu escuto sempre, é o que eu vejo sempre, são os meus valores, tá baseado naquilo. E na hora uma cobra come as outras, lógico que o faraó se enfureceu, né? Essa situação toda mostrou uma fragilidade daquela circunstância que o faraó ele não tinha o controle, os sábios eles não tinham controle, mas que aquela serpente, o que vinha de Deus, estava acima de tudo. Então, o que Deus faz, ninguém desfaz. Pode vir alguém querendo com a palavra contrária, pode vir alguém com atitude contrária, pode vir alguém querendo lhe convencer do contrário. Na hora que você tem uma coisa firme no seu coração de quem Deus é, a sua identidade em Deus, pode vir quem for, que você não muda. É aquela história, ó, pode passar que você chegou tarde. Então, tem um versículo que eu amo, que diz que o coração da criança ela é conquistado por quem chega primeiro. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque quem chegar primeiro no coração deles é que será o dono. E para mudar isso, requer muito mais trabalho, requer muito mais milagres, requer muitos mais sinais. A criança ela aprende com muito mais facilidade quem Deus é do que o adulto, porque ela está mais ligada, ela ainda não errou tanto, ela ainda não aprendeu tantas coisas erradas que o mundo nos ensina. Então, o coração dela é facilmente conquistado pelo amor de Deus. E o nosso coração ele tem que ser moldado. Nosso coração, a gente tem que olhar o que acontece à nossa volta, né, os sinais que Deus faz, e a gente deixar que Ele molde o nosso coração. Então, talvez o que Deus esteja querendo dizer para você hoje, como Ele me disse durante algum tempo depois da minha conversão, e quando eu falo conversão, não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de ter os nossos olhos voltados para Deus. E independente da onde a gente esteja, da religião que a gente esteja, é ter os nossos olhos voltados para Deus e saber que Ele é a verdade e que a gente tem que segui-lo, ter o nosso coração nele, a nossa identidade firmada nele. E talvez o que Deus queira falar com você é exatamente isso, né? Quais são os enganos que estão lhe levando por caminhos diferentes da vontade dele? O que é que parece ser igual ao que Deus faz, mas talvez não vinha de Deus? E só através dele, só através de conversarmos com ele, é que a gente consegue identificar isso. Então, que seu dia hoje seja um dia abençoado, um dia guiado por Deus, um dia onde você vai ter mais certeza da onde você está pisando, quais são as certezas que guiam a sua vida, as verdades que guiam a sua vida, mas também quais são os enganos que estão lhe levando para longe de Deus. Porque uma vida, por mais que ela pareça ser a verdade, mas não é realmente a verdade, o final do caminho não vai ser para junto de Deus. Então, que você abra seu coração para que ele tire o que não vem dele e preencha o seu coração do que vem dele. Porque diariamente a gente precisa fazer essa avaliação no nosso coração, né? Para do que ele está cheio e para onde ele está nos levando. Que você tenha um excelente dia e até amanhã.